Olá, graças a Deus, mais um programa aqui, Palavra e Poder, chegando na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Estamos juntos aí para mais um período, mais um tempinho onde nós vamos estar meditando na palavra, vamos estar orando, vamos estar falando sobre um tema muito importante. Eu estou aqui nos estúdios da Rede Fé FM, somos da Igreja Moriá, estamos aqui em Ribeirão Preto. Os nossos endereços já nós vamos passar para você, nossos contatos, redes sociais. Estou aqui nos estúdios juntamente com meu esposo, Pastor Roberto. Estamos numa caminhada durante todos esses dias falando sobre o mundo espiritual. Muitas igrejas, muitas religiões, denominações, muitas doutrinas, e nós estamos falando sobre algo que impacta diretamente a nossa vida, né? Nós sabemos que o mundo espiritual, ele é reagente e ele é operante. Queridos, querendo ou não, acreditando ou não, não muda nada, né? Para nós crermos ou não, acreditarmos ou não, eles existem e eles estão agindo. Reais, são reais. São reais. E já que ele já está aqui falando, vamos lá, amor, suas considerações iniciais. As considerações e vamos dar já os endereços também, já que você mandou a bola aqui para mim. Olá a todos, então. É um prazer muito grande nós estarmos aqui. O Rafael também está aqui com a gente, né? Que Deus venha conduzir, como ele tem feito já nos programas anteriores. Porque o intuito nosso aqui não é ficar falando de religião, placa de igreja. Lógico, a gente anuncia. Nós somos pastores, a igreja que nós fazemos parte, para as pessoas que querem nos conhecer, querem conhecer o nosso trabalho. Mas você pode ver que aqui ninguém está defendendo placa de igreja, religião de ninguém. Aqui nós estamos aqui para falar da palavra de Deus e do poder de Deus. À luz da palavra de Deus, trazer à tona aquilo que realmente está na Bíblia Sagrada. E nós cremos. Nós podemos falar que nós cremos porque não são 30 dias, 30 meses, são mais de 30 anos nessa caminhada, né? Acreditando realmente, nós temos não só falado, mas visto em nossas vidas, e nós temos visto, nós poderíamos falar aqui tanto testemunho, né, de pessoas da igreja, Paulo, e temos visto aqui, na vida das pessoas que têm estado ali conosco, que têm congregado ali conosco. Seria até bom um dia, né, começar a trazer alguns para ir dando testemunho, falando do que Deus fez. Eu já pensei nisso, mas vamos deixar mais para frente. Mas vamos lá então. Se você quiser nos conhecer ou entrar em contato conosco, nosso telefone, o prefixo aqui de Ribeirão Preto, talvez você é de uma cidade aqui circunvizinha de Ribeirão Preto, nós temos membros de outras cidades que vêm aqui em Ribeirão Preto para congregar com a gente. Ali na Leais Paulista, misericórdia, ali na Rua Platina 121, eu não sei não, acho que Deus ainda vai dar aquele lugar lá para nós. Rua Platina 121, só que a gente vai ter que fazer um negócio bem grande para cima. Rua Platina 121, né, no Jardim Santa Cruz. O outro bairro também é próximo. E nós temos cultos, na verdade são cultos na semana, são 4 dias. A gente não fala da segunda-feira. Culto de só oração e intercessão na segunda-feira. Quarta-feira, culto profético voltado à família, oração pela família, casamento, filhos, esposos, maridos, tal. 9 da manhã, 7h30 da noite. Sexta-feira, quebra de toda obra, sabe, que oprime as pessoas. Quer dizer, vamos resumindo, toda obra de maldição, quebra. Destruição de toda a maldição das pessoas, oração, sabe, forte, combatendo realmente as forças das trevas, porque do nosso lado, é que nem você falou, acho que foi no domingo, é que nem a gente pegar um jogo aí que já acabou e nós sabemos o resultado, eu vou assistir de novo a reprise, eu já sei o resultado, nós já sabemos os resultados, não é isso? Isso. Então quem está do lado de Jesus, nós já sabemos o resultado, nós não vamos perder nunca, nós vamos vencer sempre. Graças a Deus. E os nossos endereços nas redes sociais, é importante, né, que é o @igrejamoriá.rp, que fica no Instagram, né? Então, igrejamoriá.rp, Instagram. Igreja Moriá, sem o ponto, Igreja Moriá RP, é no YouTube, não é isso? Isso.
Tem mais algum endereço? Não, né? Não, telefone. E o telefone, prefixo 16, telefone 994 00 94 50. A gente tá parecendo propaganda de... Não, mas é assim, não, isso aqui de automóveis. Não, mas isso aqui já é, tem um nome que dá, Aquele já é de pessoal que propósito. conserta Não, carro, que troca óleo. Isso é de propósito, já fica gravado. Você quer ver, ó? Prefixo 9, ó, 16, 9. Ai, 9104. Não é isso que eu pedi para você fazer. Prefixo 16, 9, 94 00 94. 50. Tá entendeu? bom. Isso é bom que vamos tá entrar. Animadinho. Então, mas tem que animar, senão nessa da sono aí complica, ó. Então vamos lá, bem animado. Vou voltar para minha esposa e ela vai. Vamos ler uns versículos aqui, vamos meditando, irmão, sobre esse assunto aí que já, olha, eu tô para te falar que nós já tá beirando aí vai pro o 7º, 8º programa, né? Quase 2 que semanas. nós estamos fazendo sobre isso. Tá lá em Lucas, no capítulo 8. Prepara o copo com água, deixa tudo preparadinho. No final, minha esposa vai orar e Deus vai se manifestar poderosamente, curando, libertando, renovando as pessoas, vocês que estão do outro lado. Então lá, Lucas, Evangelho, Lucas capítulo 8, do versículo 26. Você vai lendo? Então está dizendo aqui que Jesus, eles foram para a terra dos Gadarenos, né, que era a fronteira com a Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Importante já comentar então aqui, ó, vamos já dar uma paradinha aqui para a gente ver o seguinte. Nós vimos um outro episódio do programa, que eu não lembro qual foi. O anterior, né? Que existia uma Espírito. pessoa que habitava, né, um demônio habitava na vida dela. Então nós dissemos que existem pessoas que não é um demônio, são vários demônios que habitam na vida dela, né? E é o caso desse moço. Então, por que nós estamos pegando vários casos? Para mostrar para vocês as possibilidades, né? De acordo, nós estamos falando sobre mundo espiritual, batalha espiritual, e nós estamos falando tudo isso à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. E né? todos eles causam opressão, que oprime, e possessão, Isso. que incorpora, né? Que fica dentro da pessoa. Isso. Então, o que a gente vê aqui? Que esse moço, ele vivia numa cidade, num bairro, numa região. E quando Jesus entra naquele território, porque existem, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, a gente vai falar. Hoje a gente vai falar sobre a habitação dos demônios na vida das pessoas, né? Na vida dos animais também. E existem também espíritos que habitam em territórios, lugares. Então, nós já falamos no programa anterior que às vezes tem lugares que nós vamos ou lugares que a gente entra, compra, casas, mercados, bares, restaurantes e várias situações, casas de amigos, vários lugares que às vezes aquela atmosfera há uma influência espiritual do mal ali. As pessoas falam ambiente carregado. Um ambiente carregado, pesado. Hospitais, penitenciárias, clínicas de recuperação, são vários lugares e quem trabalha nesses lugares sabe, quem está internado, quem vai fazer visita. Você vê que você vai no lugar, às vezes você não faz nada lá, mas você sai de lá extremamente cansado. Né? Então, são vários lugares que eles são lugares, hospitais, né? Que a gente lida com espíritos ali de doença, espírito de morte, penitenciárias, e vários lugares. Até restaurantes, às vezes as pessoas falam, pastora, mas restaurantes, né? Quem gosta, às vezes, né, de salões de festas, bailes, esses lugares. Então, são vários lugares, então. Aí, o que acontece? Quando Jesus entra nesse território, já vem uma pessoa, vem um homem, e já confronta Jesus logo de cara, já vem falando com Jesus. Agora, o importante é como aquele homem vivia, porque a Bíblia vem nos mostrando o comportamento dele. Para isso, você analisa para a sua vida. Por exemplo, antes de eu vir para a igreja, eu gostava muito de cemitério. Eu achava que cemitério era um lugar de paz. Eu ia para o cemitério e eu achava que ali era um lugar tranquilo. Eu achava que ali eu tinha paz, que ali eu escutava assim, aquele silêncio, né? Então aquilo me trazia paz na alma. Olha só que loucura, né?
E muitas pessoas, e não sou eu, muitas pessoas são assim e pensam assim e agem assim. Né? Mas, na verdade, o que me levava para o cemitério? Um espírito que habitava em mim. Né? Então, assim, e muitas pessoas gostam, né? Além de maquiagem muito pesada, escura, preta, roupa preta. Ai, pessoa, você está de preto. Não, mas é uma cor. Mas tem pessoa que ela só usa preto. Tem pessoa que ela gosta, né? Batom preto, sombra preta, cabelo preto, aquela coisa toda. Mas por quê? É simbolizando o luto, simbolizando uma carga, influência negativa que põe ela para gostar daquele tipo de acessório, aquele tipo de comportamento. E eu sei que, pastora, é moda, eu sou gótica, eu gosto dessas coisas e tal, beleza. Mas você tem que ver o que tem por trás, o que isso atrai, né? Se você é gótico e você gosta dessas coisas, mas você é racional, você consegue identificar muitas coisas no mundo espiritual, tudo bem. Mas tem pessoas que se vestem assim e entram nessas frequências e elas começam a ser oprimidas por outras cargas de, vamos por espirituais, né? Nem quero entrar muito nisso, porque não vai dar tempo da gente falar, mas vamos ver como que esse moço vivia. Olha como ele vivia. Diz que esse moço... Versículo 27. Diz assim, ó, ele há muito tempo, ele não se vestia, quer dizer, ele vivia seminu. Então, era um homem que ele devia viver de cueca, ele devia viver de shorts. Detalhe, então, perambulando pelas ruas da cidade. Então ele vivia assim, praticamente nu, que né? ele é um então, mendigo, né? Aqui, a gente prestando atenção, você vai ver que ele, né, ficava, não estava mais na casa dos pais, nada, não vivia tinha casa, como um mendigo de família, ruas, seminu. Ele abandonou a família, ele não morava em casas, ele morava na rua. Só que diz assim, ó, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Onde ele morava? Ele morava no cemitério. Ele ia dormir lá. Ele habitava ali. Então, ele procurava um cantinho ali no cemitério e ficava lá. Então, por quê? De acordo com a característica daquele espírito que havia nele. Que estava nele. Então, ele não se vestia, ele abandonou a família, saiu da casa da família. Dos pais, ficou como um mendigo perambulando pela rua e à noite, né? Fala sepulcros no plural. Rua. Ele ia dormir no cemitério. Tem uma tradução, num outro livro, que vai dizer que esse demônio, esse moço, esse espírito que habitava nele, depois se você quiser procurar aí, amor, ele não deixava ninguém passar naquela rua, sabe? E vai dizer mas não também... dá tempo, amor, não dá tempo. Vai dizer que várias pessoas tentavam prender ele, tentavam e não conseguiam. Por quê? Porque era uma força subhumana. A força daquele homem era como se fosse 20, 30 homens ali, era uma força espiritual. Então, ele ia para cima das pessoas. Então, vamos supor, se alguém encontrasse com ele naquele determinado lugar, ninguém passava. Então, ele tomou conta daquele lugar para que as pessoas não passassem ali. As pessoas tinham medo de passar ali, porque ele ia para cima das pessoas. Então, isso mostra que aquele mal que habitava na vida dele também trazia uma limitação de espaço. Ninguém podia desfrutar daquele lugar. Se fosse uma rua que cortava caminho para chegar na outra, ninguém passava por ali. Então, tinha que dar a volta para ir para aquele lugar. Eu vou só citar, não precisa nem o Rafa lá se preocupar. Esse mesmo texto aqui, em Marcos capítulo 5, fala, eu só vou ler os versículos lá, só para aquilo que você comentou, para não ficar assim muito vago. Então, você que está acompanhando e assistindo, o que ela comentou aqui, eu vou ler, está em Marcos 5, versículo 4 e 5, diz assim, Marcos, Evangelho, é o mesmo texto sobre o mesmo homem, tá? O versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. E aí? Entendeu? Não, esses dois versículos que eu li, que você comentou. Sim. Que, aí fala que prendiam ele, né? As pessoas conseguiam até pegar ele, prender, só que ele arrebentava tudo, as cadeias. As cadeias, né? E saía. Aí é Lucas o quê? Marcos capítulo 5. É. Marcos 5.
Sim. É sobre o mesmo homem, Isso. só que em Lucas também fala sobre ele. Eu só peguei porque você comentou. Sim. E eu gosto assim, quando a gente comenta alguma coisa da Bíblia, E, eu gosto de dar referência. e é importante ver que ele estava. As pessoas até tentavam, né, prender ele de alguma forma para ele não avançar nas pessoas, mas ele quebrava as correntes, Sim. né? Ninguém podia o quê? Subjugá-lo por conta dessa força, né? Isso na minha família mesmo, às vezes tem famílias que estão assistindo ou ouvindo pela rádio. Eu tinha familiar meu que quando os espíritos pegavam ele, então juntava outros tios para segurar, não tinha como, ele pegava móvel e tacava, pegava vaso e tacava, e por outro lado era o quê? Essa força aqui, né? Então tem pessoas que talvez têm familiares, ou você mesmo é a pessoa que o espírito te pega, e quando pega você, você quebra tudo dentro de casa, bate nas pessoas, né? Agride pessoas. A gente está falando de casos, tem pessoas que estão nos ouvindo, não tem ideia do número de pessoas que passam por isso. Então, nós estamos trazendo fatos que nós presenciamos, trabalhamos na igreja e pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, isso daí é uma força maligna, não é a pessoa. Esse espírito que toma a pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa prende, já aconteceu casos, já teve casos, já atendi pessoas. Uma mãe que ela prendia o filho no pé da cama. Por quê? Porque o menino acorrentava mesmo no pé da cama, porque o menino ficava muito agressivo e ela dava remédio. Quando o remédio ia passando o efeito, ele ficava totalmente possesso. E aí, o que aconteceu? Hoje esse moço já é até um pastor, né? Casou, tem família e tudo. Mas na época que ele chegou na igreja, ele chegou dessa forma. Então, era tratamento, era medicamento, mas era o que nós falamos no primeiro programa. Coisas espirituais precisam ser tratadas de forma espiritual. Causas naturais precisam ser tratadas de forma natural. Então, o problema é que, por falta de entendimento que nós não tivemos, não fomos ensinados, a nossa religião, a nossa fundação, né? Vamos por assim, nossa base, né, católica no nosso país, romana. Então, o nosso fundamento religioso, ele veio de acordo com essa visão. E nós não fomos ensinados assim, com essa clareza que muitas religiões têm do mundo espiritual. E com isso, nós fomos subjugados pelas trevas muitos anos, e muitas pessoas estão até hoje. Então, hoje, a nossa missão e a nossa vamos por assim, o nosso intuito aqui é trazer o que a palavra de Deus ensina, já que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, esse homem vivia como? Vivia nu, se cortava. Então, hoje, o número de jovens, adolescentes se cortando, o que a gente atende de pessoas, né, se cortando nos pulsos, se machucando, né? E aí, o que acontece? Hoje é comum, a gente pega adolescentes, crianças de 10 anos, 9 anos, 8 anos. Um tempo atrás eu atendi uma menina na igreja, devia ter uns 7 anos, né, amor? Sim. E ela conversando comigo, a mãe trouxe ela para conversar, e a gente conversando e tal, e ela não falava. E eu, sabendo que tinha alguma coisa ali, aí de repente ela falou assim para mim, pastora, ela levantou a blusinha assim, ó, os bracinhos dela todo cortado, assim. Aí, na hora que ela levantou a blusinha, não precisa falar mais nada, já entendi tudo ali, né? Então, toda cortadinha, ela mesma se cortando, se automutilando. Então, vocês veem, eu estou falando de uma criança de 7 anos, gente. Criança tem medo de corte, de sangue, e aquela criança se mutilando. Isso não é normal, isso é uma carga espiritual. Então, a gente está falando de coisa séria, a gente está falando de temas importantes aqui. Talvez não faz sentido para você, mas faz sentido para você, pelo menos, ter consciência, ter conhecimento, entendimento, talvez na sua vida, em nome de Jesus, que você não esteja passando por isso, que nenhum familiar seu, mas de repente você pode conhecer alguém que possa estar passando por isso, e você pode ajudar, falar para essa pessoa que tem uma forma, né? E se estiver passando por isso, esse é o intuito de nós estarmos aqui, para ajudar essas pessoas. Exatamente. Porque um dia, quando chegou na igreja, quantas pessoas te ajudou, te libertar? Sim. Né, dessa possessão e opressão. Sim. Pastores ajudou, orientando, muito, colocando a mão, orando, mandando embora. Com certeza. Então, nos ajudaram. E a Bíblia diz assim, com o mesmo consolo que nós fomos consolados um dia, console a muitas outras pessoas. Quer dizer, o que de graça você recebeu,
dá para outras pessoas. Então nós não estamos aqui, então as pessoas estão entendendo que estamos aqui falando de uma doutrina de uma igreja, né? Defendendo não. aqui uma doutrina. Nós estamos aqui mostrando na Bíblia, tá? E o intuito nosso que é? Assim como um dia nós chegamos na igreja e Deus usou pastores e obreiros para nos libertar de tudo isso, e hoje a gente está podendo estar aqui ajudando vocês. Então, se você, de repente, você que está assistindo aí, é com você mesmo que está acontecendo isso. Pode nos procurar, entendeu? A gente vai te orientar e vai orar por você e nós vamos te ajudar. E aí, amor, o versículo que você estava falando está lá em Lucas mesmo, 8, no 29. Porque Jesus ordenou ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes, olha o que o demônio fazia, se apoderava dele, embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões. Tudo ele despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Então, quer dizer, as pessoas, os pais, avisavam as autoridades com medo. Como é que as crianças iam para a escola? Com esse homem perambulando assim, parecendo um feroz, lunático. Né? Então os pais, acredito que tinham muito medo. Os pais, acho que eles mesmos levavam os filhos para a escola porque ficavam com medo. Entendeu? Os próprios pais levavam. Então imagina aqui, ó, aí prendiam ele, capturavam ele, prendiam, mas você vê que força excomunal, ele arrebentava tudo e saía. Importante aqui, ó, para a gente já orar, né, que a gente está chegando já no final dessa programação, você que não providenciou ainda um copo com água, uma fotografia de alguém que talvez está passando por essa situação, talvez você, né, você falar assim, pastor, eu vim de uma linhagem assim, eu vim de uma família assim, minha avó, né? Meus avós, meus bisavós, minha mãe. Então, talvez você identifique alguma situação dessa, sabe? Então, assim, uma coisa que eu vou ler aqui, que é muito importante também para nós, no finalzinho do versículo que você leu... Falta 9 minutos, tá? Diz assim, ó, vou repetir, vou só pegar lá no final, diz assim, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele. E embora procurassem, as pessoas queriam ajudar ele, né? Conservá-lo preso em cadeias ou grilhões, tudo ele despedaçava. E ele era impelido pelo demônio para o deserto. Quer dizer, quem estimulava ele a ir para o deserto? Para os sepulcros. Ou né? para o cemitério? O demônio. Quantas pessoas são impelidas pelo demônio para ir para as drogas? Quantas pessoas são impelidas pelo mal para ir para as bebidas, para as prostituições, né? Quantas pessoas são impelidas a ir em lugares que não deveriam ir? Quantas pessoas estão sendo impelidas pelo mal para abandonar suas famílias? Quantas pessoas estão sendo impelidas pelo mal para estar se aproximando por um caso extraconjugal? Quantas pessoas estão sendo impelidas? O que é impelidas? Impulsionadas, estão sendo instigadas, estão sendo tem uma palavra, né? Tem uma palavra sugestionadas pelas trevas para fazer algo que não é ela, não é que não é ela, não é a vontade dela, mas é aquela influência do mal que está sugestionando ela. Quantas pessoas hoje estão com uma carta de demissão, querendo pedir conta do seu trabalho, querendo fazer algo que não está sendo impelida pelo mal, vender, olha só que coisa, estou pensando, vou vender minha casa. Atendi esses dias uma pessoa, pastora, eu vou vender minha casa para pagar dívida. Tem gente que está fazendo um monte de coisa e está sendo... Não estou falando que deve, não estou falando nada disso. Eu estou falando que aquele homem, ele foi impelido, ele era sugestionado pelo mal para ir para o deserto. Quantas pessoas estão indo para os desertos da vida? Deserto, na Bíblia, é lugar seco, sem vida, árido, difícil, lugar difícil. Quantas pessoas, elas mesmo, procuram ir para os seus desertos, né? Estão aí caminhando para lugares difíceis, mas não porque elas querem, elas vão porque elas estão sendo sugestionadas. Então, tem muitas pessoas indo para as drogas. Talvez você conversa com o filho, conversa com a filha, fala, e é igual entrar num ouvido, sair no outro, igual meu pai fala, eu tô falando com a parede, né? Parece que tá falando com a parede, mas não é porque essa pessoa tem algo nela, é uma força
que tem agido na vida dela, que tem levado ela, sabe? Então, assim, isso é muito sério, gente. Isso é muito complicado, né, amor? A gente vai continuar no próximo programa, porque aqui vai falar dos porcos aí, né, que Jesus vai permitir para a gente poder entrar sim. e depois mostrar como ele ficou, né? Depois que Jesus expeliu esses demônios. Mas assim, quantas pessoas do nada ele vira a cabeça? Exatamente. Casamento estruturado, uma família. Eu estou colocando aqui pessoas. Às vezes é uma mulher, é uma esposa, às vezes é o marido, às vezes é um pai de família. Quantas pessoas não para emprego nenhum. Eu, antes de conhecer Jesus, ser liberto e ser transformado por ele, eu não parava emprego. Dava um negócio em mim assim, que, sabe, eu ia dormir, já levantava cedo, falava, nossa, de novo aquele lugar, aquele jeito assim. Eu começava a ver um monte de coisa ruim assim, que começava a surgir na minha cabeça, e eu começava a ir meio obrigado, emburrado, desgostoso, e começava que não pedia conta. Você vê que eu tenho 2 carteiras de trabalho. Se você pegar uma carteira assim, sabe? Depois da minha conversão, o lugar que eu trabalhei mais tempo assim, o CLT registrado, foi depois que eu me converti. Os outros empregos antes da conversão eram no máximo 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano e pouco, 1 ano e 6 meses. Eu pedi as contas. Eu começava a criar um monte de situação para... não estou aguentando mais, quero sair daqui. E eu sei por que depois que Deus me libertou, acabou tudo isso. Então você vê que tinha uma coisa ali, né? Uma influência maligna que fazia isso. E tem então gente nós que nem sabe, né? Você na época também não sabia, Eu não sabia de nada disso. Eu sei hoje porque eu passava por isso, mas eu não tinha entendimento de nada. Eu era um religioso, né? Cumpria aquele ritual lá na religião, e ninguém falava, ninguém ensinava, ninguém mostrava, e para mim era tudo normal. Para mim era eu mesmo. Chegou o horário da oração, para a gente dar os endereços novamente, mas a gente vai continuar, né, no programa de amanhã, falando sobre isso daqui, porque está mostrando aqui, Jesus vai libertar ele, quer dizer, ele arrebentava as cadeias, fazia de tudo, vivia em sepulcros, tudo. Mas e aí? Então, no programa de amanhã, nós vamos dar continuidade e mostrar quem se transformou esse homem quando Jesus libertou ele, quando ele teve esse encontro com Cristo. Isso é possível na vida, mas vamos falar no próximo programa. Você vai orar? Oro. Então vamos lá? Vamos lá? Você que preparou seu copo com água, segura ele. Você que tem uma fotografia de um familiar que talvez tenha algum tipo desses problemas que nós citamos, coloca a tua mão sobre a foto e pensa nessa pessoa, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé aqui dos estúdios da Rede Fé FM, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus onipresente, o Senhor está em todos os lugares. Meu Deus, eu peço ao Senhor, visita a vida dessa pessoa que está agora participando dessa programação ou está nos assistindo pelo YouTube. Eu não sei, meu Pai, mas o Senhor conhece a vida de cada um. Eu sei que o Senhor pode usar essa programação para chegar em vidas de pessoas que estão, meu Pai, aprisionadas como esse homem, famílias que estão sendo destruídas, jovens, meu Pai, que não estão vivendo o propósito do Senhor, estão vivendo um propósito das trevas, pessoas, meu Pai, que estão se automutilando, se autocortando, se autoprejudicando. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, assim como o Senhor me alcançou, assim como o Senhor me trouxe, meu Pai, me libertou. Alcança a vida dessas pessoas, sim, meu Pai. Pessoas que não têm paz, pessoas que são atormentadas dia e noite pelas trevas, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Por favor, nós te pedimos, entra nessas casas, entra nessas famílias, envia um anjo, meu Pai, um anjo forte, um anjo de alta patente, meu Pai, para guerrear dentro desta casa, subjugar as trevas, jogar por terra, Senhor, todo o mal, porque esse homem, ele vivia, meu Deus, quebrando as cadeias, nada podia deter ele, até o dia que o Senhor entrou naquele lugar. Meu Pai, o Senhor entrou naquela cidade, Pai, só para alcançar a vida desse homem, que essa programação, meu Deus, seja com um intuito, Pai, como o Senhor, meu Pai, entra
entra nessas casas, Pai. Entra nessas casas, Senhor. Traga libertação para todo familiar que talvez essa pessoa está apresentando, um amigo. Senhor, eu não sei, ou ela própria, meu Pai. Que o Senhor venha alcançar. E em nome de Jesus, nós demos uma ordem agora. Damos uma ordem em nome de Jesus. Que toda a força das trevas seja paralisada agora. Todos os grilhões do inferno sejam quebrados agora. Todo peso, todo mal, em nome de Jesus, seja repreendido. Em nome de Jesus, meu Pai, consagra agora essa água, coloca nela o teu poder, a tua virtude. Quando essa pessoa beber, que ela seja curada, alcançada, seja iluminada pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beba agora da água. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Final. Queridos, eu vou até falar aqui, amor, porque na oração a gente não consegue orar, né? Assim, como precisa, como... Se você tem algum desses problemas, sabe? Se você já frequenta uma igreja, se você já tem o seu pastor, a sua igreja crê em libertação, porque... Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está falando, mostrando na Bíblia, para você ver que não é algo novo, de agora, da igreja do século XXI, não. O próprio Jesus, os próprios discípulos, nós vamos ver para frente, né? E hoje é a mesma coisa. Então, procure, se você tem um desses sintomas, se você tem uma dessas situações que nós falamos, ou você procure o teu pastor, sua igreja, para que você receba oração por imposição de mãos, ou você nos procure, né, amor? E venha para a gente poder orar por você, fazer uma oração como precisa, porque aqui pela rádio a gente não consegue fazer, não dá para fazer, e outra, né? A Bíblia, tem um versículo que fala assim, imporão as mãos sobre os enfermos, expelirão os demônios e curarão os enfermos. Impor as mãos, e não tem como impor as mãos de dentro de um estúdio e você que está do outro lado aí, não dá, não tem como. Eu vou até um pouco além, se o seu pastor não acredita no mundo espiritual dessa forma, se o seu pastor, sua pastora, sua igreja, a gente não fala mal de igreja, mas a gente está aqui para falar a verdade, né? Não vai adiantar, não vai funcionar. Sabe, se a pessoa não entender, se a pessoa não tiver essa autoridade, porque se ela tiver medo, cisma, não acreditar, não vai funcionar. A oração dela não vai fazer efeito na tua vida. Então, você procure uma igreja, não precisa ser a nossa, pode ser outra igreja, que trabalhe com libertação, que creia no mundo espiritual, que ore contra... Com autoridade. Para expelir essas forças malignas. Procure uma igreja aí na sua cidade, no seu bairro, onde você mora, que tenha essa visão, esse ministério, para poder orar por você, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, né? Que Deus abençoe, então, e nós vamos continuar sobre esse mesmo assunto, não pegar do versículo que nós paramos aqui para mostrar, né, que esse encontro que ele teve com Cristo, em quem ele se tornou. Que Deus abençoe vocês, então, forte abraço e até o próximo programa. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, até a próxima programação.